Fala galera, professor Igor Ken aqui com vocês para a gente fazer mais um problemão clássico de calorimetria. Esse daqui é um ótimo problema, ele é um problema no nível um pouco mais elevado, mas sempre presente nas suas provinhas. Preste atenção, num recipiente são misturados 40 gramas de água a 40 graus Celsius com 10 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius. Supondo o sistema isolado, determine a temperatura de equilíbrio. Dados: calor específico do gelo é 0,5 calorias por grama grau Celsius, calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius e o calor latente de fusão de 80 calorias por grama. Veja que eu já deixei aqui dois gráficos esquematizados. Por quê? A dificuldade do problema está em a gente não saber qual vai ser a constituição física do nosso sistema no equilíbrio. Não dá para saber se no equilíbrio você vai ter gelo e água líquida ou se você vai ter no equilíbrio somente água líquida. Não dá para saber. Se acontecer este primeiro gráfico, ou seja, a água que partiu de 40 chegar a zero e o gelo chegar a zero e uma parcela derreter, e não dá para saber se pode acontecer isso daqui também, ó. A água vai até essa temperatura de equilíbrio, o gelo aquece a zero, derrete completamente e depois aquece aqui como água, tá bom? Não dá para saber o que vai acontecer sem fazer uma análise prévia. Então, o que a gente vai ter que fazer nesse exercício é uma análise prévia. Eu vou fazer assim, eu vou fazer a suposição de que a água sai de 40 e chega até zero. Eu vou fazer a suposição de que o gelo aquece até zero e derrete completamente. E eu vou ver aqui o comparativo desses calores. Por quê? A água que está a 40 graus Celsius vai ceder calor. Quem é que vai receber esse calor? Vai ser o gelo. Eu quero saber se esses dois são iguais em módulo ou se um é maior que o outro. Porque se um for maior que o outro, vai acontecer ou este gráfico ou este gráfico. Então, a gente vai fazer a análise da seguinte maneira. Primeira suposição que eu tenho que fazer, número 1. Eu vou supor que toda a água que está a 40 graus Celsius esfria até zero, tá bom? Então, eu vou colocar assim, ó. Esfriar a água de 40 graus Celsius até 0 graus Celsius. Eu quero saber qual é o calor que a água fornece para o gelo se ela fizer esse esfriamento. Bacana? E aí você vai ter este calor Q1 vai ser a massa da água, o calor específico da água vezes o ΔT. Estou usando a fórmula do Kimacete justamente porque isso daqui é mudança de temperatura. A massa de água que a gente tem é 40 gramas, o seu calor específico é 1 e a variação de temperatura, ela vai sair de 40 e vai chegar em zero. Então você vai escrever assim, ó, 0 menos 40. E aí, se você fizer essa continha, vai ficar menos 1.600 calorias. Pronto. Descobrimos o calor que a água pode fornecer para o gelo, caso ela saia de 40 e chegue em zero. Só que eu não sei se é exatamente isso que vai acontecer, eu preciso analisar. Então, vou fazer assim, ó. Vou pegar o gelo que está a menos 20 e vou levar até zero. Então, vamos para o nosso passo número 2. Número 2. Aquecer o gelo de menos 20 graus Celsius até 0 graus Celsius. Eu quero saber quanto de calor que o gelo precisa para sair desse pontinho e chegar nesse pontinho aqui. Então vai fazer assim, ó. Como é mudança de temperatura, é o calor sensível Q2, massa vezes calor específico do gelo vezes ΔT. Isso daqui vai ser, a massa de gelo é 10 gramas, o seu calor específico é 0,5, agora cuidado, a temperatura final é 0, a inicial é menos 20. Quando você escrever isso, tem que colocar assim, ó, menos 20. Esse menos é da fórmula, né? Variação de temperatura. Este menos 20 é porque a temperatura inicial do gelo é menos 20. Bacana? E aí, se você fizer a continha, olha como é que vai ficar. Esse 10 vezes meio fica 5, né? Vezes 20 fica 100. Então, isso daqui vai ser igual a 100 calorias. Então, quer dizer que o gelo precisa de 100 calorias para sair de menos 20 e chegar a zero.
Agora eu vou fazer a seguinte suposição. Suponha que o gelo derreta completamente. Então, número 3, vou supor então agora, ó, derreter o gelo. Eu quero saber qual é o calor necessário para derreter o gelo. Vou chamar esse calor agora de calor Q3. E agora, se eu vou derreter o gelo, é porque a gente tem mudança de estado. Na mudança de estado, é calor latente, fórmula do que mole, não é? Então, vai ser assim, massa vezes LF. A massa é 10. O nosso calor latente de fusão é 80. E note que isso daqui vai dar para a gente, portanto, 800 calorias. O que eu quero que você observe agora? Eu quero que você observe que nessa suposição da água sair de 40 e chegar em zero, do gelo sair de 20 e chegar em zero e derreter completamente, eu tenho que a água vai ceder 1.600 e o gelo precisa de 800 mais 100, ou seja, 900. Perceba que 1.600 em módulo é maior do que esses 900. Então, quer dizer que o calor que a água pode ceder para o gelo é maior que o calor que o gelo precisa para derreter completamente. Então, você está percebendo que está sobrando calor? O que isso quer dizer? Quer dizer que o gelo vai derreter completamente e ainda vai aquecer até uma temperatura de equilíbrio. Então, o gráfico que a gente vai ter é esse segundo gráfico. Então, não vai acontecer o primeiro gráfico. Mas eu não sabia isso de antemão. O que eu tive que fazer é uma análise, um balanço energético. Agora que a gente fez isso, a gente sabe que vai ser justamente esse nosso gráfico número 2, esse nosso segundo gráfico. Então, quer dizer que, agora, do jeito que eu fiz aqui, eu tenho água, eu tenho 40 gramas de água a 0 graus Celsius e eu tenho esses 10 gramas de água, né, que era gelo e virou água, também a 0 graus Celsius. Só que está sobrando uma certa quantidade de calor. Qual é a quantidade de calor que está sobrando? Se você fizer essa quantidade de calor em módulo que está sobrando, fazer assim, ó, ΔQ, você percebe que isso daqui vai ser, fazendo esse ΔQ em módulo, que é a quantidade de calor remanescente, vai ser 1.600 menos 100 menos 800, valor de 700 calorias. Então, o que quer dizer? Quer dizer que está sobrando nesse nosso sistema 700 calorias. Fiz 1.600 menos 100 menos 800. Claro, estou pegando em módulo. Essas 700 calorias remanescentes vai pegar o sistema todo, que é o gelo, que virou água, 10 gramas, mais a água que a gente já tinha 10 gramas e vai aquecer até essa temperatura de equilíbrio. Como é que você vai fazer isso? Agora você vai fazer assim, ó, número 4, aquecer. E eu vou escrever assim, ó, aquecer toda a água e toda a água. Agora você tem que se lembrar que é 10 mais 40 gramas, tá bom? 10 mais 40 gramas de 0 graus Celsius, que é onde a gente está, até a nossa temperatura de equilíbrio TEC. É isso que eu vou fazer agora. Só que este calor remanescente, que vai aquecer o sistema como um todo, é esses 700. Então, você vai escrever agora assim, ó, o nosso ΔQ, ele vai ser igual à massa total do nosso sistema, vou chamar de MT, vezes o calor específico da água, vezes ΔT. E aí vai ficar assim, ó, este ΔQ é 700, vai ser igual a massa total agora é 50, o calor específico da água é 1 vezes a nossa variação de temperatura, vai ser a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, menos a inicial, que vale 0. E se você fizer a continha, 700 dividido por 50 é a mesma coisa que 70 dividido por 5, que vai dar 14. Então, quer dizer que a temperatura de equilíbrio é igual a 14 graus Celsius. Essa daqui vai ser, portanto, a resposta desse nosso problema clássico. O que eu quero que você esteja atento? Aconteceu isso, o gráfico número 2, porque este 1.600 ficou maior do que 100 e 800. E se acontecesse o seguinte, se esse calor que a gente calculou fosse menor que a soma desses dois, aí o que iria acontecer é o gráfico 1, porque o calor que o gelo precisaria para derreter completamente
seria maior do que o que a água pode ceder, aí a água chegaria no ponto de congelamento, beleza? Esse problema não é fácil, porém é muito incidente no seu vestibular, então dá uma olhadinha nele de novo, revise com calma, que ele é muito importante. Bacana? Se você gostou desse exercício, não esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal. Eu fico por aqui, até uma próxima. Tchau, tchau!